O Audemars Piguet Swatch Royal Pop finalmente chegou. Se você está vendo este vídeo, isso significa que você já viu os teasers e todas as renderizações que o pessoal fez na internet. Esse lançamento transcendeu o mundo dos relógios e se tornou um assunto quente da cultura pop ultimamente, sem trocadilhos. Agora ele chegou, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo Royal Pop. Primeiro, um pouco de contexto sobre o relógio. Algumas coisas você já pode saber, outras talvez não. Mas o Pop Swatch original, um relógio se você quiser chamar assim, mas mais parecido com um relógio de bolso ou um acessório vestível, foi lançado pela Swatch pela primeira vez em 1986. E permitia ao usuário prender o relógio em qualquer coisa que quisesse. Você também podia encaixá-lo em uma pulseira se quisesse. Embora o Pop Swatch quase tenha colocado a Swatch no mapa nos anos 80, ele ficou em desuso por anos, mas retornou em 2022 e foi importante para o lançamento que discutimos hoje. E por coincidência ou não, o Royal Pop está sendo lançado exatamente 40 anos após aquele primeiro lançamento. Agora essa não é a primeira colaboração que vimos da Swatch. Em 2022 vimos a inovadora colaboração Moon Swatch. Essa é a Omega e a Swatch se unindo e fazendo basicamente uma recriação fiel em biocerâmica do clássico Speedmaster Moonwatch. Apenas um ano depois a Swatch fez de novo, dessa vez com outra marca do grupo Swatch, a Blancpain, com Scuba 50. Mais uma vez praticamente uma recriação fiel em 40 e 2 mm do icônico relógio de mergulho. Agora, a diferença entre o Moon Swatch e o Scuba 50 é que o Moon Swatch utilizava um movimento de quartzo, alimentado por bateria, e o Scuba 50 utilizava o movimento System 51 da Swatch, um movimento hermeticamente selado, mantido junto por um único parafuso. Passamos os últimos 3 anos nos perguntando o que a Swatch faria em seguida. Seria o Seamaster? Seria a Hamilton? Poderia ser a Tissot? Embora todas essas opções sejam empolgantes, eu já tinha ouvido de fontes confiáveis que a Swatch buscava fora do grupo para a próxima colaboração. É bem possível que eu também tenha ouvido que a AP poderia estar envolvida. Bem, foi muito difícil para mim acreditar nisso na época. Novamente eu ouvi isso há uns 2 ou 3 anos. O relógio finalmente chegou. Para quem conhece as partes envolvidas, isso não é tão surpreendente. Agora o atual CEO da AP, Alário Resta, é quem está colaborando com Nicolas Hayek Jr., CEO do grupo Swatch. Mas o ex-CEO da Audemars Piguet, François-Henri Benaimias, era um conhecido colecionador de Swatch, admitindo possuir mais de 1000 relógios Swatch antes de eventualmente reduzir um pouco essa coleção. Mas é difícil imaginar que os dois, Benaimias e Hayek Jr., não tenham se reunido em algum momento para discutir essa colaboração e iniciar as primeiras fases do que isso acabou se tornando, o Royal Pop. Então vamos entrar nos detalhes desse relógio. Ao todo temos 8 variações do Royal Pop, e esse número é significativo. Você pode se perguntar, por que 8? Bem, eu vou te dizer por que 8. Pense no Audemars Piguet Royal Oak, seu luneta é octogonal. E é isso mesmo, existem 8 variações baseadas na ideia do luneta de 8 lados do AP Royal Oak, um design clássico. Então vamos falar sobre quais são as cores. Temos uma caixa rosa com luneta cereja e coroa cereja. Temos uma caixa, luneta e coroa brancas com um tipo de motivo pop art colorido, com os parafusos ao redor da luneta, nos marcadores, nos ponteiros e palavras no mostrador. Temos uma opção verde contrastante. Temos uma opção verde limão e azul claro. Temos uma azul marinho e laranja. Há uma caixa azul clara e escura em configuração diferente, que explicarei em breve com um pequeno mostrador de segundos às 6 horas. Temos um motivo preto e branco, quase monocromático, e temos uma opção rosa, amarela e meio turquesa, que também utiliza a configuração com submostrador de segundos e coroa às 3 horas. Então, 8 Royal Pops, mas nem todos os 8 são iguais. 6 são bem parecidos e são chamados de relógio de bolso estilo Lepine. Eles mostram apenas horas e minutos, com 2 ponteiros, hora e minuto, e coroa às 12 horas. As outras 2 opções vêm em caixa de relógio de bolso Savonette, com coroa às 3 horas. Esta é a versão disponível na configuração rosa, turquesa e amarela, assim como na combinação contrastante de azul claro e azul escuro. Todos os relógios vêm presos a um cordão de couro de bezerro com costura contrastante. Agora qualquer um que tenha visto os teasers deste relógio pode ter pensado que seria algum tipo de cordão de corda, mas é claro, eles optaram por algo mais sofisticado aqui com o uso de couro de bezerro. Agora eu mencionei anteriormente sobre o Moon Swatch usando um movimento de quartzo, o Blancpain Scuba 50 usando um movimento System 51 e o Royal Pop continua usando o System 51, mas de certa forma eleva isso e leva a um novo patamar. E isso porque este é o primeiro System 51 a utilizar um calibre de corda manual. Correto, a Swatch lançou um relógio de bolso com corda manual em parceria com a Audemars Piguet. Inclui 15 patentes ativas e uma reserva de marcha de 90 horas.
Ele tem mola de balanço antimagética Nivacron e fundo transparente, permitindo ver parte do movimento e o texto Royal Pop. O relógio se chama Royal Pop por dois motivos. Primeiro, ele presta homenagem ao Pop Swatch, mas segundo, se você prestar atenção ao marketing em torno deste relógio, ele também faz uma homenagem direta à pop art. Pense, por exemplo, em Andy Warhol. E se você já viu as caixas desses relógios que estão nas lojas da Swatch em todo o país e ao redor do mundo, vai perceber que esse motivo é acentuado e definitivamente exibido em destaque. Vamos agora explorar as diferenças entre relógios Lapine e Savonette, começando pelo Lapine. Agora, como mencionei anteriormente, esses relógios têm uma configuração tradicional de ponteiros de horas e minutos, e só isso. A coroa está localizada às 12 horas. Os mostradores do Royal Pop trazem o padrão de tapeçaria do Audemars Piguet Royal Oak para esta versão da Swatch. E ele tem os ponteiros que você conhece, os marcadores que você conhece e a luneta que você conhece, até mesmo o serrilhado da coroa. Quero dizer, este relógio, em termos de caixa, tem visual e sensação de Royal Oak, exceto pelo fato de não estar em uma pulseira de metal. E acho que este seria um momento tão bom quanto qualquer outro para realmente abordar toda a expectativa e o entusiasmo que levaram a este relógio. E isso é que ele seria, bem, um relógio. E um relógio de pulso, inclusive. Mas se fosse mesmo uma homenagem ou edição idêntica ao Royal Oak, como o Omega Speedmaster Moon Swatch, precisaria ter a pulseira do Royal Oak. E eu acho, embora eu não seja engenheiro, que fazer essa pulseira em biocerâmica não seria uma tarefa fácil. Na verdade, seria bastante difícil. Tenho certeza de que tentaram, mas será que copiar exatamente um Royal Oak em cerâmica seria realmente tão empolgante? Será que isso realmente elevaria o patamar do que a Swatch está tentando fazer com essas colaborações? É difícil dizer. No fim, apesar da decepção por ser basicamente um relógio de bolso em um cordão, ainda acho que é algo singular. E isso mostra que a Swatch está inovando ao colaborar com marcas fora do Swatch Group. Ainda assim, há detalhes interessantes que dão um ar mais premium a este relógio, algo ausente no Scuba 50 ou no Moon Swatch. Este é um fundo de caixa transparente que mostra todo o movimento, a decoração pop art e o System 51 de corda manual. O interessante desse movimento é o indicador de reserva de marcha, que mostra quando as espiras da mola principal estão visíveis e o relógio precisa ser dado corda. E tudo isso é protegido por um cristal de safira transparente. Correto. Na colaboração biocerâmica da Swatch, há cristal de safira tanto na frente quanto atrás. Acredito que detalhes premium como esse foram influenciados pela AP no design do relógio. Agora vamos conferir as especificações reais. Todas as versões da Lapine a Savonette têm caixa de 40 mm de diâmetro, sem o estojo de cordão. Quando montado no clipe, as dimensões mudam para 44,2 mm por 53,2 mm. Cada um dos relógios tem uma espessura de caixa de 8,4 mm. Os ponteiros e marcadores recebem pintura de superluminova que brilha em azul. E os mostradores com padrão de tapeçaria têm todos o logo da colaboração AP Swatch às 12 horas, e o logo Royal Pop próximo das 6 horas. Todos os modelos têm resistência à água de 2 bares ou 20 metros, ou seja, não devem ser molhados. Não imagino alguém levando um relógio com cordão de couro de bezerro para a água, mas isso é pessoal. Tudo o que posso dizer é, não se surpreenda se entrar água no seu Royal Pop. Acho curioso que das 8 variações deste relógio, só 2 integrem a coleção Savonette. Isso indica que há um submostrador de pequenos segundos com a coroa às 3 horas, e ao prender o relógio você o vê em um ângulo de 90 graus. Na verdade não é algo que se olha diretamente. Então eu acho que do ponto de vista de legibilidade e de facilidade de leitura, a versão Lapine com apenas um mostrador padrão de horas e minutos é pessoalmente a minha favorita, e é a que mais se parece com o clássico Royal Oak. Acho que a combinação de rosa, amarelo e mostrador turquesa da coleção Savonette será uma das mais populares, talvez até a mais difícil de conseguir, como as versões Netuno ou Marte do Moon Swatch original. No fim, este é mais um lançamento da Swatch que vai além da cultura dos relógios e alcança a cultura pop em geral. Pessoas de todos os lugares dentro e fora do mundo dos relógios vão falar sobre esse relógio. Já estão falando sobre ele e com certeza vão formar filas que dão a volta no quarteirão nas lojas da Swatch nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E olhando para o Royal Pop, ele realmente presta uma homenagem fiel ao Royal Oak. Aquela luneta octogonal, os parafusos na luneta, o padrão de tapeçaria no mostrador, os ponteiros, os marcadores, os logotipos, a coroa, está tudo lá. E claro, atualizando o movimento System 51, que já é um avanço significativo na relojoaria. Pelo preço é impressionante, já que o relógio parte de $400 para o Lapine e 420 para o Savonette. Esse é o Royal Pop. O que achou? Correspondeu às expectativas? Preferia que fosse outra coisa? Preferia que fosse um relógio de pulso?
Deixe seus comentários abaixo e acesse tedbaldassarre.com e nosso Instagram para saber mais sobre o novo Audemars Piguet Swatch Royal Pop. Obrigado, pessoal!